Vladimir Putin e Xi Jinping prometem aprofundar a cooperação bilateral entre Rússia e China no meio daquilo a que chamam de situação internacional difícil. O bairro de Korabel, na cidade de Kherson, enfrenta há mais de um mês os bombardeamentos russos, sem aquecimento, água ou eletricidade nas casas. Brasil desdobra-se em homenagens a Pelé, velório e enterro do rei do futebol mundial marcados para segunda e terça-feira. A China e a Rússia prometeram aprofundar a cooperação bilateral entre os dois países. Numa videoconferência, os presidentes chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin, saudaram o reforço dos laços entre Pequim e Moscou no meio daquilo a que chamaram tensões geopolíticas e uma situação internacional difícil, tendo Putin expressado o desejo de alargar a colaboração militar. A cooperação militar e técnica que contribui para garantir a segurança dos nossos países e manter a estabilidade em regiões-chave, é claro que ocupa um lugar especial em toda a gama de cooperação russo-chinesa e nas nossas relações. O nosso objetivo é reforçar a cooperação entre as Forças Armadas da Rússia e da China. Putin convida o homólogo chinês a visitar Moscovo na primavera. Xi Jinping acredita que entraram agora numa nova era das relações bilaterais. Sob a nossa liderança conjunta, a parceria abrangente China-Rússia e a interação estratégica da nova era estão a mostrar maturidade e resiliência. O potencial interno e os valores especiais da cooperação bilateral estão a fazer-se sentir cada vez mais. Vários projetos conjuntos em setores prioritários estão a ser implementados de forma constante. Pequim, que prometeu uma amizade sem limites com Moscovo, tem-se recusado a criticar a invasão da Ucrânia pela Rússia, culpando a NATO e os Estados Unidos da América por terem provocado o Kremlin. Insurgiu-se também contra as sanções do Ocidente contra a Rússia. Por seu lado, a Rússia tem apoiado as pretensões da China em relação a Taiwan. O pequeno bairro de Korabel, na cidade de Kherson, enfrenta há mais de um mês os bombardeamentos russos. A insegurança é constante, de dia e de noite. Atualmente não há aquecimento, água ou eletricidade nas casas. Mas apesar de tudo, as pessoas não vão embora. Não vamos para lado nenhum. Nascemos aqui, vivemos aqui e vamos continuar a viver. Vivemos por causa de água e temos água. Graças a Deus ela rodeia-nos. Vamos sobreviver. Os bombardeamentos atingiram infraestruturas energéticas e as obras de recuperação tiveram de ser interrompidas. A chefe da administração militar explica que agora o objetivo é distribuir 400 aparelhos de aquecimento entre os residentes. Atualmente, cerca de 7.000 habitantes de Kherson vivem neste bairro. A Presidente da Comissão Europeia deu esta sexta-feira as boas-vindas à Croácia, que no próximo domingo passa a ser o 20º membro da zona euro e o 27º membro do espaço Schengen. Ursula von der Leyen destacou o apego enraizado da Croácia ao Bloco dos 27. O kuna croata e a moeda única estarão em dupla utilização para pagamentos em dinheiro durante apenas 14 dias. O sistema bancário estará em transição durante o fim de semana. Por isso, nem os cartões nem as operações pela internet estarão operacionais. É bom ter algum dinheiro só por precaução. No dia 2 de janeiro, tudo deverá estar a funcionar normalmente. A entrada oficial no espaço Schengen significa o fim do controle de passaportes para cidadãos da União Europeia. Mas significa também controlos mais rigorosos nas fronteiras com países que não pertencem ao bloco. Nas últimas semanas, e segundo a agência de notícias croata, centenas de cidadãos russos da Chechênia e do Daguestão chegaram à capital da Bósnia com a intenção de entrar na União Europeia através da Croácia. Pela sexta vez, Benjamin Netanyahu regressa ao poder como o primeiro-ministro de Israel. Esta quinta-feira, 63 deputados em 120 votaram a favor de um novo executivo descrito como o mais à direita da história do país. O Likud fez aliança com duas formações ultra-ortodoxas e três de extrema-direita. Primeiro é preciso parar o Irão. É uma questão existencial. Antes de mais, preocupamos-nos com a nossa existência e segurança. Em segundo lugar, com a segurança e governação dentro do Estado de Israel.
Depois, trata-se de lidar com o aumento dos preços e a crise habitacional. E, em quarto lugar, creio que também está ao nosso alcance expandir consideravelmente o círculo da paz. O novo governo, onde há personalidades acusadas de misoginia, racismo e outras favoráveis à anexação de uma parte da Cisjordânia, suscita reações diferentes. Perante o próximo governo fascista israelita, o povo palestiniano deve unir-se. Este governo fascista israelita é hábil quando se trata de oprimir e destruir o povo palestiniano. Esperamos que a Tora seja reforçada na terra de Israel, que os colonatos e a governação se tornem mais fortes na terra de Israel. São as minhas expectativas. Após o anúncio do novo governo, a embaixadora de Israel em França apresentou a demissão. Um dos receios generalizados é que o novo executivo altere as leis para enfraquecer a independência da justiça. Depois de terem sido obrigadas a tapar o rosto em público, proibidas de estudar, de fazer desporto e de viajar sozinhas, as mulheres afegãs deixaram de poder trabalhar nas organizações não governamentais. Num país onde a maioria da população depende da assistência humanitária, a decisão coloca milhões de vidas em risco. Esta quinta-feira, a ONU apelou ao diálogo para pôr fim ao dilema criado pelos talibãs. O coordenador de emergência e ajuda humanitária da ONU vai visitar o Afeganistão. Estamos a planear fazer várias visitas a nível superior para intervir junto dos interlocutores das autoridades, de modo a que esta situação seja resolvida. Isto terá lugar durante as próximas semanas, porque estamos atualmente a avaliar as implicações do que está a acontecer. Desde que tomaram o poder no Afeganistão, os talibãs tomaram uma série de medidas que condenam as mulheres a uma morte simbólica. Na prática, metade da população afegã está confinada, como sublinha a antiga vice-presidente do Parlamento afegão, que vive hoje no exílio. Apagaram literalmente as mulheres. Não resta nada, exceto talvez a decisão de proibi-las de respirar. Porque não podem sair de casa, não podem ir para o trabalho. No início do mês, os talibãs proibiram as mulheres de frequentar a universidade, o que suscitou protestos em Cabul e noutras cidades afegãs. Segundo analistas, o objetivo dos talibãs é chamar a atenção da comunidade internacional para negociar. O polémico influencer Andrew Tate foi detido na Roménia na quinta-feira, estando acusado de violação, tráfico humano e formação de um grupo organizado. Segundo os médias romenos, que citam as autoridades locais, Tate foi detido juntamente com o irmão Tristan e outros 2 suspeitos de nacionalidade romena após 5 buscas domiciliárias em Bucareste e Ilfov, onde os detidos têm propriedades. Os procuradores acreditam que o antigo pugilista anglo-americano e os outros detidos recrutavam, alojavam e exploravam mulheres, obrigando-as a produzir conteúdos pornográficos destinados a serem distribuídos na internet. Esta semana, Andrew Tate esteve envolvido em outra polémica no Twitter com a ativista climática Greta Thunberg. O anglo-americano provocou a sueca, dizendo que tem 33 carros de grande cilindrada e pediu-lhe um e-mail para lhe enviar a lista das emissões. Thunberg não se ficou e respondeu que ele poderia enviar a lista para o endereço eletrónico energiadopenispequeno@arranjumavida.com. O Brasil lamenta a morte do rei Pelé e continua com os tributos ao tricampeão mundial de futebol Edson Arantes do Nascimento. Além dos 3 dias de luto nacional decretado pelo atual governo de Jair Bolsonaro, o presidente eleito, Lula da Silva, que toma posse no dia 1 de janeiro, já fez saber que o Porto de Santos, no estado de São Paulo e o maior da América Latina, vai receber o nome de Pelé. Foi importante porque ele levou o futebol brasileiro a um patamar de reconhecimento mundial. E tudo que ele fez como jogador, a postura dele como jogador, a integridade dele como jogador, isso realmente demonstrou que realmente é o futebol brasileiro de raiz. Né? Então realmente é uma grande perda do país futuro. Mas com certeza ele está jogando bola onde ele estiver lá no céu lá. Foi um cara que fez parte da história do futebol brasileiro e vai continuar sendo, como Maradona fez lá na Argentina. É um cara que, sem palavras, ele é a referência do futebol brasileiro no mundo. Segundo o Santos Futebol Clube, o velório de Pelé vai ocorrer na segunda-feira. O caixão com o corpo de lenda do futebol mundial será colocado no centro do relevado do estádio do Santos.
O enterro deve ocorrer no dia seguinte, na terça-feira, após um cortejo pelas ruas da cidade.